E vem conferir a crítica do anime The Beginning After the End. E eu terminei mais um anime da temporada de abril de 2025, chamado The Beginning After the End. Anime esse que eu tinha um interesse, porque eu descobri recentemente que ele é uma novel que faz muito sucesso, sem contar o seu mangá. Inclusive, para quem tem interesse de comprar a novel ou o mangá, saiba que está disponível aqui no Brasil pela New Pop. Você é fã e não sabia, saiba que você pode consumir. Já tem algumas edições das novelas que já foram publicadas aqui no Brasil. E bom, a premissa é básica, mais um anime praticamente de pessoa que vai de um mundo para o outro. Acompanhamos a história de um rei, e esse rei, no seu reino, ele é praticamente um ditador. Ele é alguém que ele controla a humanidade e ele manda em tudo. Só que um dia, infelizmente, ele acaba saindo do seu mundo e nascendo num outro mundo. Nesse outro mundo ele nasce como um bebê, mas ele volta com a mesma consciência que ele tinha quando era rei no outro mundo. Nessa nova sociedade, tudo é muito mais precário. Enquanto a antiga sociedade dele era tecnológica, era futurista, essa acaba sendo praticamente medieval. Ele vai crescendo, acostumando com seus poderes, e a gente vai acompanhando a história dele a partir daqui. Sim, essa história não é confusa, sim, essa história não é nova, a gente já viu ela em milhares e milhares de lugares. O que ela poderia acertar em como desenvolve os personagens, os poderes, o universo e ter uma boa animação. Entregando tudo isso, não tem nenhum problema o anime ser completamente clichê ou sem nenhuma novidade. O problema é, ele consegue entregar isso? Pra mim, muito pouco. Eu até acho que o ponto principal que eles conseguem ser um pouco mais interessantes são nos quesitos dos personagens. Os personagens não são super interessantes, revolucionários. Não, mas eles entregam bem o que eles têm que entregar ali. Alguns um pouco mais carismáticos, alguns um pouco mais desenvolvidos. Quando a gente conhece o grande dragão ou a menina principal dos elfos, acaba sendo interessante. Mas quando você pensa como um todo, o anime precisa ir muito além disso. E os personagens, eles são pra mim genéricos. Eles podem até não ser ruins, irritantes, cansativos. Inclusive eles não caem em alguns clichês de anime que me agradam bastante aqui em relação a personagens. Como a menina baixinha ser só invocada, ou a menina que tem cara de mal ser realmente mal. Não, e também esse anime tinha um grande potencial de virar um harem. Ainda bem que não entrou nisso, porque sempre que ele aparece numa nova área, aparece sempre uma nova menina querendo conversar com ele. A chance desse anime terminar com 15 meninas querendo ficar com ele era muito grande, porque os animes gostam de ir pra essa área. Gostei muito de que todas veem ele como companheiro ou como uma amiga e não como algo mais romântico. Isso eu achei interessante. O lance dos personagens é, eles podem não ser ruins, mas eles são só funcionais. Nenhum deles você terminar pensando, gostei muito desse personagem, amei aquele personagem, quero saber mais sobre ele. Não, eles vão gerar algum entretenimento, eles vão fazer com que os episódios sejam menos cansativos, mas é só isso. Então, em questão de personagem, eu acho que é o ponto mais positivo que eu consigo tirar dessa obra. Não são revolucionários, não são as coisas mais interessantes do mundo, mas não são irritantes, não são chatos. E nesse tipo de anime, pra mim já vale pontos, eu tô acostumado com animes nesse estilo, e a maioria dos personagens são bem repetitivos. Mas de resto, eu não acho esse anime nem um pouco interessante. Na verdade, eu acho ele bem ruim. Começando pela parte das discussões. Ele é um anime que não traz nenhuma discussão, porque quando você pensa nessa história, The Beginning After the End tem um problema grave de ritmo, estrutura e mais do que isso, grandes ameaças, conflitos ao longo dessa primeira temporada. Quando você termina a primeira temporada e você pensa, qual é o principal conflito dessa obra? Você não sabe. Tudo bem, ele quer voltar para o mundo dele. Mas tirando isso, o conflito funciona? Para mim, não. E por que isso não funciona? Pela passagem de tempo que o personagem tem. Ele acaba, de um episódio para outro, tendo grandes time skip. E talvez na novel ou no mangá não seja assim, mas no anime é. E isso é muito problemático, porque a gente não sente a evolução do personagem. Ele, de um episódio pro outro, já é super forte, super poderoso, já dominou a maioria das técnicas. Isso é um problema para a obra. E por que isso acaba sendo um problema? Ele é um problema porque a gente não vê o desenvolvimento dele em tela. Se a gente
assistisse alguns arcos dele, como os animes fazem, e a gente vesse um time skip, que é um desenvolvimento fora de tela, tudo bem, porque a gente já conhece ele, já se interessa por ele, quer saber mais sobre ele. Aqui não, aqui você pouco conhece ele, e em 12 episódios tem pelo menos 4 a 5 time skip. Pra que pular tanto a obra? Esse pulo de você não ver ele se desenvolvendo em tela é ruim pra ele, é ruim pros personagens, é ruim pro universo e pra discussão. Porque se ele pula, por que a motivação dele é tão interessante pra mim? Por que a motivação eu deveria me preocupar com ele? E por isso que eu falo que os personagens podem até não ser ruins como não são, eles são muito problemáticos. Porque eu posso não odiar eles, mas eu não me interesso por nenhum personagem ali. Porque esse desenvolvimento fora de tela acaba pouco me afetando, pouco me querendo saber mais sobre ele, pouco vendo qual o trabalho tem para chegar até lá. Eu preciso muito chegar até a minha família, ele mesmo fala sobre isso. Mas com o salto de tempo, eu não vi ele batalhando e lutando o máximo que ele podia para poder chegar naquele objetivo principal. Então qual que é a discussão desse anime? Ah, ele quer chegar na família, tudo bem, ele chega no 11º episódio. Mas parece que é uma discussão tão leve, tão medíocre em certo ponto, e medíocre não é ruim, medíocre é mediano. Parece que ele não quer te levar a nada. Então você tem uma história que tem um ponto A ao ponto B, que não é super interessante, com um desenvolvimento fora de tela, que não é tão impactante como deveria ser, você não sente nada ali, e ainda por cima você tem mais um problema. Qual é a discussão desse anime? A discussão é, eu quero ser mais forte, eu quero chegar na família, quero conhecer as pessoas. A discussão deveria ser, pelo que eles apresentam, o que eles querem apresentar é, você pode ser uma pessoa boa, dependendo da sua criação e com quem está com você. Mas essa jornada não é tão interessante e tão bem desenvolvida pra gente sentir essa evolução e desenvolvimento do personagem. Porque, de novo, todo momento que ele conhece alguém e percebe que os humanos ou a humanidade não é tão ruim, a gente não consegue ver como ele sente, a gente tem que ouvir ele narrar, ser expositivo e falar isso pra tela, porque o anime em si não dá tempo pra ele mostrar isso. Porque quando ele passa um time skip, tem uma narração em off dele falando, olha, foi muito bom esse treinamento, eu aprendi muito com ela. Ou, nossa, ainda bem que eu passei esses dias aqui, eu aprendi muito sobre essa magia. Ele fala isso porque a gente não viu isso acontecer em tela. Se você não viu isso acontecer em tela, como você viu o desenvolvimento desse personagem? E outra, são tantos personagens ao longo da temporada e ele passa tão rápido pelos núcleos, seja os pais, sejam depois os amigos do pai, seja depois o dragão, seja depois o elfo, seja depois a nova cidade, que você não consegue criar afeição a nenhum personagem que, de novo, não são personagens ruins, mas nenhum é tão interessante como poderia ser. Então, você tem até agora personagens que não são ruins, mas nenhum é interessante, nenhum acaba sendo desenvolvido bem como deveria. Você tem uma história que ela é completamente acelerada, expositiva, e que não desenvolve bem nenhum personagem e nenhuma história paralela ou do principal, sem contar os time skip que estragam tudo isso. Você tem discussões que não são bem apresentadas, não são bem discutidas, com mais um fator, um universo que não é nada interessante. O universo em si, visualmente, é interessante, e os reinos são interessantes, mas são mais genéricos que interessantes. E, de novo, quando você vai explorar esse universo, tem o time skip que não deixa você entender nada sobre aquilo. É um anime rápido, é um anime acelerado, é um anime que não sabe desenvolver seus personagens, suas histórias e suas discussões, com um ponto que ainda é pior que tudo, a animação. A animação de The Beginning After End é uma ofensa. Sabe aquela animação que você vê que são quadros estáticos, onde você tenta colocar um movimento rápido no desenho porque falta o ajustamento? The Beginning After the End é um anime de ação que não tem uma ação boa, não tem uma magia boa, não tem um momento grandioso, sem contar a péssima textura e refinamento dos personagens, que tira até os momentos mais emocionantes. Talvez a trilha sonora seja o único momento que eu posso falar que é realmente bom, porque o resto não funciona de maneira nenhuma, porque a animação é pior do que todos os outros pontos que eu falei aqui. Concluindo, eu até vejo muito potencial em The Beginning After the End, mas eu vejo só um potencial, de resto ele não funciona. Como história não funciona, como universo não funciona, os personagens não são interessantes e a animação é simplesmente terrível. E por isso que eu fecho The Beginning After the End com uma nota 3 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de The Beginning After the End? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.